Esses últimos tempos aconteceu uma sucessão de coisas na minha vida que eu tenho certeza que já devem ter acontecido na sua também, e você em muitos momentos deve ter se questionado. Então hoje eu quero contar um pouquinho do que aconteceu comigo. Provavelmente você vai se identificar e vai conseguir tirar algumas lições para que não cometa os mesmos erros e que também siga os acertos que eu consegui fazer nessa jornada. Mas antes disso, eu gostaria de lhe convidar para se inscrever no canal caso você ainda não faça parte da família Joga pro Universo, e também não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário, porque é muito importante essa interação para que o nosso canal continue crescendo aqui no YouTube. Agora vamos lá. Alguma vez assim na sua vida, na sua jornada, por mais que você estivesse fazendo as coisas certinho, se esforçando, pensando positivo, jogando para o universo, algumas circunstâncias, alguns problemas acabaram aparecendo sem nem você imaginar que eles pudessem vir? Então, eu aqui converso com vocês sobre tudo isso, sobre energia, desenvolvimento pessoal, reprogramação mental, lei da atração e muito mais, mas eu sou também um ser humano, né? Então, na nossa vivência humana aqui na Terra, nós passamos por desafios. Muitas pessoas chamam de problemas, muitas pessoas chamam de dar errado, muitas pessoas chamam de azar, mas eu prefiro ver assim como desafio, né? Porque eu acho que a palavra tem muito poder, e quando a gente problematiza demais algo, a gente atrai mais ainda do mesmo. Então, nesses últimos tempos, digamos de novembro para cá, dezembro para cá, eu passei por vários desafios que eu nem estava imaginando. E assim, por exemplo, no nosso casamento no Brasil, em novembro, foi tudo perfeito, maravilhoso, mas eu tive gastos assim muito acima do que eu estava imaginando. Beleza, tudo bem, tinha grana guardada e tudo mais, deu certo, mas foi ali uma surpresa, um desafio para mim. No passado eu tinha aberto uma empresa no Brasil antes de vir para os Estados Unidos, e passei no contador antes de me mudar para cá, pedi para ele encerramento, fiz o pagamento das taxas e tudo mais, e lá no Brasil eu descubro que o querido não fechou a minha empresa e, além disso, embolsou meu dinheiro da época. Então lá fui eu resolver pendência na prefeitura da cidade, pagar juros, multas e tudo mais, e enfim, algo que eu não estava esperando. Um aluguel que eu tinha feito também, a pessoa fez um contrato errado, eu acabei tendo que pagar um valor a mais. Perdi meu Ray-Ban, coisa material, mas um dos meus óculos favoritos eu acabei perdendo na praia. Então, assim, muitas coisas financeiras acabaram acontecendo nesses últimos meses que eu fiquei assim, nossa, o que o universo está querendo me dizer com isso, sabe? Tantos desafios inesperados, coisas que eu não estava imaginando. O imposto de renda aqui nos Estados Unidos acabou chegando que a gente não ia ter restituição, que ia ter que pagar um valor a mais. E lá fomos lá fomos, nossa, é muita coisa, gente. Lá fomos nós pagar mais valores, mais dinheiro, enfim. Tive um problema aqui no meu canal do YouTube também, que foi desmonetizado, porque vocês lembram da entrevista que eu dei para a SBT? Então, eu, na minha inocência, peguei a entrevista e coloquei partes dela aqui no canal, e aí eu acabei descobrindo que não pode. E aí eu fui receber aí uma penalização do YouTube, mas tudo bem, a gente vai reverter, já apaguei o vídeo, vocês conseguem acessar lá no outro canal. Então, assim, foram muitas coisas juntas, sabe? Mas em todo momento, cada vez que vinha ali uma porrada, cada vez que vinha ali mais um desafio financeiro, cada vez que vinha ali mais uma conta que eu não esperava para pagar, eu tinha duas opções: ou eu ficava chorando, me frustrava, desesperada, isso, aquilo, ou eu pegava a reprogramação que eu já tinha na minha mente, que eu fiz esses últimos anos, e me grudava nela para que eu não entrasse nessa espiral de mais problemas virem, né? Então, assim, toda vez que isso acontecia, eu falava assim, bom, o universo está tentando me dar uma mensagem, o universo está tentando criar ali um merecimento, o universo está ali testando a minha fé para ver até onde eu acredito no meu propósito. Então, assim, foi todo esse perrengue de dezembro pra cá, não sei o que lá. E aí, a gente aqui nos Estados Unidos vai na igreja, né? É uma igreja sem denominação, é uma igreja cristã sem denominação. E aí, há mais ou menos 2 semanas, quando a gente foi lá, eu tava conversando muito com Deus na minha mente, sabe? Deus, deixa eu entender o que tá acontecendo, deixa eu entender a mensagem que vem por detrás disso. Eu continuo aqui otimista, positiva, que já deu tudo certo, que tem alguma razão por detrás disso, e eu não vou me deixar abalar, vou continuar sorrindo, seguindo em frente, acordando e fazendo o que tem que ser feito. E aí na igreja, eles estavam comemorando o Ano Novo Chinês. E aqui, gente, na área que a gente vive,
quase nem tem brasileiro, é tudo inglês, eu só falo inglês o dia inteiro. Por isso que eu acabo, às vezes, me enrolando aqui com algumas palavras, porque o meu momento de falar português é com vocês aqui, ou com a minha mãe, ou com alguns amigos no WhatsApp. Mas, no geral, eu passo 24 horas por dia falando inglês. Meu casamento é inglês, a família do meu marido só fala inglês, a minha vida aqui é só com americanos, então, enfim. Aí chegando na igreja, que é tudo inglês também, eles deram isso aqui super bonitinho, ó, para comemorar o Ano Novo Chinês. E dentro tinha uma mensagem. E essa mensagem, ela veio em português. Não sei se dá para ver aqui, mas eu vou ler. E nisso eu já fiquei assim, uma mensagem em português que veio para mim, sabe? Tinha umas moças entregaram pro meu marido, entregaram para todo mundo que estava entrando na igreja, e cada um tinha uma mensagem, a dele veio em inglês, a minha veio em português, ninguém lá nem sabe que eu sou brasileira. E tá escrito: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Salmos 34:8. Eu me emociono porque acreditar em algo maior, acreditar em uma força que a gente não domina completamente, que pode ser chamada de Deus, universo, força superior, mente superior, te cria uma conexão, sabe? Te cria, sim, uma relação forte com algo inexplicável. E nesse momento que eu entrei na igreja, que eu recebi essa mensagem na minha mão em português, eu falei: Deus tem um propósito, tem uma razão, tem um entendimento, tem algo ali, vamos continuar firme que Ele vai honrar. E aí nisso passou esse final de semana, a gente foi pra praia, pra casa de praia aqui e tal. E aí no domingo teve o Super Bowl, né? E assim, eu nem gosto de assistir futebol americano, não entendo. Até tentei assim várias vezes, mas o Super Bowl é como se fosse a final da Copa aqui pro futebol americano. E a minha sogra, ela adora fazer eventos e jogos e bingos, isso e aquilo, e competição, e pra ver quem que acerta o placar e tal. E aí eu falei assim: cada um coloca aí $5 e tal, e aí escolhe o placar. Gente, eu nem entendo. Aí eu fui lá, coloquei aleatoriamente, tinha acho que 80 números, eu peguei e escolhi 6 números assim, completamente aleatório. O Jared colocou JJ, eu coloquei JJ em coração. E aí o futebol americano é dividido em 4 placares, né? O primeiro, segundo, terceiro e quarto, alguma coisa assim. E aí, beleza, primeiro tempo. Jéssica, você ganhou. Eu falei: ganhei o quê? Você acertou o placar do primeiro tempo. Toma aqui $20. Eu falei: opa, as coisas estão mudando. E aí, segundo placar foi outra pessoa, terceiro placar foi outra pessoa, e depois tinha o quarto placar, que era o placar final. E aí, quando acabou o placar final, quem que é JJ Coração mesmo? Eu falei: sou eu. Jéssica, você acertou o quarto placar, ou seja, eu aleatoriamente, intuitivamente acertei o primeiro e o último placar de um mesmo jogo, e aí fiz mais $60, fiz mais $40, totalizei $60 de um dinheiro, tipo assim, uhul, de brincadeira, sabe? E aí eu falei: bom, o universo tá me dando aí uma recompensa, né? Eu me mantive aí firme no propósito, com alegria, honrando, seguindo adiante, entendendo que problemas são desafios que fazem parte da vivência humana e que a gente tem que aprender a desenvolver a resiliência quando os desafios acontecem. Porque, gente, não importa se você saiba mais sobre a lei da atração de maneira ordenada ou não, se você estude mais que outra pessoa, desafios acontecem para todo mundo, para todo ser humano. Todo mundo que está nessa vivência vai passar por desafio financeiro, desafio pessoal, desafio físico, desafio de saúde física, saúde mental. Enfim, são vários desafios que fazem com que a gente se fortaleça. E o mais importante, para não desistir. Aí tudo bem, aconteceu, eu falei: tem uma coisinha aí, né? O universo está mandando alguma coisa. Gente, ontem, completamente do nada, a gente tava aqui em casa, ontem foi Valentine's Day, a gente tava super animado, né, que é o Dia dos Namorados aqui nos Estados Unidos, o Jared fez surpresa pra mim, eu fiz surpresa pra ele, pá, e aí, de repente, a gente recebe um cheque aqui em casa, o cheque do universo. Aqui nos Estados Unidos se usa muito cheque ainda, no Brasil não é algo tão comum, e as pessoas nem mandam cheque por correios, né, mas é que é algo muito comum. Gente, a gente recebeu um cheque, tipo assim, completamente inesperado, de um valor que eu não vou ficar abrindo aqui na internet, mas é um valor tipo assim, tem gente que joga assim em jogos de loteria e ganha esse valor, sabe? Então assim,
Eu falei, caramba, universo, você me preparou desde novembro, dezembro, né? Só teste em cima de teste, né? Desafio em cima de desafio. E agora veio ali me dando um esquenta no final de semana, me fazendo ganhar o primeiro e último tempo, e ontem recebe esse valor. E eu falei, meu Deus, faz tudo muito sentido. Então, assim, nos momentos em que eu passei por desafios, em nenhum momento, gente, eu me desesperei. Eu falei, não funciona pra mim a lei da atração, tudo dá errado na minha vida. O que tá acontecendo? O universo não gosta mais de mim. Eu falava assim, não, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Eu tô jogando esse jogo, eu tenho que entender que existe ali uma dualidade, que existe ali um balanço de forças, que quando a gente tem algo muito bom que tá trazendo, que tá vindo, que tá chegando, que o universo tá trazendo, a gente também tem que valorizar e respeitar isso que vai chegar. E a melhor forma de respeitar e valorizar isso que vai chegar é vendo o fortalecimento da nossa fé quando a gente perde um pouco daquilo. Então, o fato de se perder um pouco de dinheiro de um lado, de se ter um desafio, de se aparecerem algumas contas que você nem imagina, o universo quer que você não se desespere, quer que você continue acreditando e que você entenda que o perder nem sempre é perder, é somente uma fase que vai te testar para te preparar para o ganhar, porque o que está chegando para sua vida é algo assim tão inimaginável, algo assim tão louco, e que você vai ficar tão surpreso e chocado que nem eu tô agora. Só que você tem que fortalecer sua fé. Você tem que estar preparado, só recebe aquele que se prepara. Enquanto você duvidar do merecimento, enquanto você duvidar de cada fase, enquanto você achar que porque algo não saiu conforme você planeja, é que está dando tudo errado, você não vai receber. Para receber, você tem que acreditar. E para se manter firme no propósito, para poder chegar na sua vida sem ter barreira nenhuma, sem ter barra nenhuma, você tem que ter sua mente, olha, muito bem alinhada. Você tem que ter sua mente muito bem reprogramada. E quando eu falo da reprogramação mental, é igual a academia. Não é ir uma vez na academia e treinar e você vai achar que tá bombado para sempre. Não é fazer dieta uma semana que você vai achar que o seu corpo vai ficar daquele jeitinho para sempre. Reprogramação mental é igual treino físico. Você tem que fazer com consistência ao longo da sua vida. Tem que ser algo rotineiro. Quando eu fiz a minha reprogramação de A Ciência de Ficar Rico, que é o mesmo método que Rhonda Byrne, que André Spira e que Bob Proctor também utilizaram no passado, eu refiz mais de uma vez. Eu fiz 2, 3, 4 vezes, sabe? Porque é somente assim que a gente fixa uma ideia na mente subconsciente e quando vem os desafios, a gente consegue se fortalecer, passar por eles e aí sim receber o que o universo está planejando de grandioso. Assim a gente também consegue ter ideias intuitivas para conseguir identificar as oportunidades que estão ao nosso redor. A gente consegue trabalhar melhor a nossa força de vontade e também o discernimento do que é certo e do que não é. E o mais importante, não se desesperar porque sabe que tem um propósito e algo muito maior que está chegando. Se você tem interesse também de ter essa programação, assim como eu tenho, como eles têm, como diversos multimilionários ao redor do mundo possuem, eu vou deixar o link de A Ciência de Ficar Rico, o método multimídia que mais transformou vidas ao redor do mundo. O link tá aqui na bio e também vou deixar acho que no card ou ali embaixo no primeiro comentário. Acessa, dá uma olhadinha, eu vou adorar te ter lá com a gente nesse curso, né? E eu espero que realmente em breve eu possa ler, ouvir ou escutar o seu relato de sucesso e entender que problemas não são problemas, problemas são desafios que te fazem crescer, evoluir, criar resiliência e ter o merecimento de receber. Então, compartilhando um pouquinho da minha vida, da minha história pessoal, do que aconteceu comigo nesses últimos 3, 4 meses e do que aconteceu nessa última semana, eu quero que você se inspire, que você fortaleça a sua fé e que você veja que sim, é possível. A gente tem como se alinhar mentalmente, fisicamente e espiritualmente para que as coisas fluam de uma maneira melhor na nossa vida. E toda vez que algo que a gente não espera aconteça, a gente tem que ter sabedoria e tem que ter inteligência emocional para não permitir que a nossa vibração caia demais. Para que a gente tenha assim, uma malemolência de passar pelos problemas e permitir que o universo trabalhe na nossa vida.
Gente, eu espero que de alguma forma essa história real que aconteceu comigo, que está acontecendo comigo, sirva para que você também melhore as suas manifestações. E me conta aqui nos comentários se você já passou por algo assim, se algum problema, algum desafio grande aconteceu e em seguida você recebeu algo grandioso e inesperado do universo. Eu vou adorar ler o seu relato e mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube e assim também dar um suporte para o nosso trabalho, porque afinal, nós criadores de conteúdo dependemos de vocês para que o nosso trabalho possa ser feito. É isso, gente. Muito obrigada por assistirem até aqui. Até a próxima e joga para o universo que acontece!